Setembro, o grande mês das maravilhas de Deus. Um grande propósito na mesma fé do missionário R.R. Soares. E eu já senti de Deus e vou fazer no mês de setembro, vou tratar todos vocês a pão e água. E eu quero dar para você vai fazer uma campanha comigo com um copinho d'água na sua casa e um pedaço de pão. A Bíblia diz: eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Então, meu irmão, é tratamento sério e beber com fé. Venha estar conosco a cada domingo para receber esta grande bênção através do pão e da água, que trará a todos a cura de todas as enfermidades que está em vosso meio. Domingo, às 8 horas da manhã, às 14 horas e às 18 horas e 30 minutos. Avenida Fernandes Lima, 1733, bairro Farol, sede estadual Maceió, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Muito bom dia, Maceió, muito bom dia, Alagoas, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos no ar através deste programa que tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas que têm sido alcançadas pela graça e pelo poder do nosso Deus. Eu sou o pastor Jean Rimão, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui da nossa sede estadual que fica na Avenida Fernandes Lima, número 1733. Fica aqui bem no bairro Farol, em frente ao quartel do Exército. Eu faço parte da equipe de fé do nosso missionário R.R. Soares, assim também como o pastor Jaime de Amorim Campos, e peço licença, como em todas as manhãs, para entrar na sua casa e abençoar a sua vida, a sua família, através, claro, da palavra do nosso Deus. E neste programa, você, além de participar conosco, também vai ficar sabendo do que vai acontecer na nossa igreja nesses dias, para que você possa, assim também, participar conosco em uma de nossas reuniões, lutar e buscar em Deus a vitória em favor da sua vida, da sua casa e de toda a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Desde já eu peço a você que não mude de canal, fique ligadinho conosco, porque através deste programa pode ter a certeza que a bênção de Deus virá sobre a sua vida. Talvez se você mudar para um outro canal, você vai assistir aí notícias e ocorrências de tantas violências que têm acontecido no dia de hoje, de coisas que é uma realidade, talvez dura e cruel, de fato e de verdade, mas que infelizmente não edifica as pessoas e que não edifica ninguém, não fortalece, não ajuda, pelo contrário do que nós iremos oferecer a você nesta manhã através desta programação. O que nós vamos trazer para você vai levantar, se você se encontra caído, vai te levantar, vai fortalecer aqueles que se encontram fracos e pode ter a certeza que através da palavra muito mais coisas você pode e poderá receber da parte do nosso Deus, como por exemplo, sinais, prodígios, milagres e maravilhas. Não sei eu qual o seu problema ou a luta que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei e digo para você. A Bíblia diz que para Deus, Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Ainda que seja impossível para os homens, mas para Deus nada é impossível. E é nesse Deus que eu creio, é nesse Deus que nós estamos aqui unindo a nossa fé, para que Ele possa fazer o seu impossível nesta manhã se tornar possível em o nome do Senhor Jesus. Então vamos que vamos, fiquem ligadinho conosco. Deixa eu já falar aqui com os meus amigos pastores que estão aqui juntamente conosco para fazermos esse programa, unirmos a nossa fé e abençoar a sua vida. Estamos aqui com o meu amigo pastor Davis. Pastor Davis, bom dia. Muito bom dia, pastor Jean, muito bom dia, pastor Valmir, muito bom dia a você que está ligado nesta programação abençoada. Este é mais um dia que o Senhor fez, estamos alegres nele. Eu tenho certeza que nessa manhã maravilhosa o Espírito Santo vai se revelar ao seu coração, a palavra de Deus será ministrada, vai falar com você, meu irmão, minha irmã, e a sua vida, em nome de Jesus, vai mudar. Vai ser realmente essa programação um divisor de águas em nome de Cristo, que vai fazer a diferença completa para a glória do nosso Deus. Por isso, fique ligado, pois eu tenho certeza que muito mais o Senhor nosso Deus irá fazer. Com certeza, Deus fará sinais,
prodígios e maravilhas em favor da sua vida. Nós cremos em um Deus que faz o milagre acontecer. Eu costumo dizer na nossa igreja que milagre não se explica, mas se vive. E é o que nós temos visto na nossa igreja, pessoas vivenciando o milagre de Deus, a mudança, a transformação. Tivemos a semana mesmo que passou no domingo, o nosso grande aniversário da nossa igreja. Olha, foi uma festa bonita, uma festa grandiosa, maravilhosa. Pessoas foram curadas, libertas, Deus curando, salvando, transformando vidas. Daqui a pouquinho nós vamos até colocar imagens aí do nosso aniversário para que você possa ver o que é que Deus está fazendo em favor do seu povo e o quão bom, né, é a igreja estar reunida ali, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. A igreja reunida, o povo ali fervoroso, adorando, glorificando, buscando a Deus. E olha, todos que ali estiveram e que participaram do nosso aniversário, foram 20 anos, a comemoração de 20 anos da nossa igreja. E todas as pessoas que estiveram ali conosco foram presenteadas pelo Senhor Jesus. O aniversário foi da igreja, mas o presente, quem recebeu foi o povo de Deus. Olha, e muitas pessoas que saíram dali vibrando, glorificando a Deus com as bênçãos que foram derramadas sobre a sua vida, sobre a casa de cada uma daquelas pessoas que ali estavam conosco. Mas aqui também nos nossos estúdios está também o nosso amigo Pastor Valmir. Pastor Valmir, muito bom dia. Bom dia, Pastor Jean, bom dia, Pastor Davidson, bom dia o senhor, a senhora que está aí conosco. Eu tenho certeza que nesse dia de hoje Deus preparou coisas grandes. A Bíblia diz que o choro, ela pode durar a noite toda, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. E Pastor Jean, eu tenho certeza que agora, através dessa programação, está chegando a alegria, está chegando a vida, está chegando uma mudança para esta pessoa. E a mudança está na palavra. Por isso é preciso que você esteja atento àquilo que o Espírito de Deus há de falar ao seu coração. E certamente, Pastor Jean, Deus há de abençoar a todas essas pessoas que estão ligadas conosco. Com certeza, meu amigo Pastor Valmir, com certeza o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. E aqueles que vivem na presença do nosso Deus, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Então fique conosco, teremos uma palavra muito abençoada para você. Deus vai falar muito ao seu coração, Deus vai te abençoar, vai tirar a tristeza que está existindo aí no seu coração, colocar a verdadeira alegria, a alegria da salvação. Deus vai arrancar dentro do seu corpo, né, essa enfermidade. Crê no poder de Deus, porque Ele é o Deus que sara, esta ferida que se encontra na alma, porque há muitas pessoas que muitas das vezes, em meio a outras pessoas, estão ali que sorrindo, demonstrando uma alegria, mas uma alegria passageira e falsa, mas dentro delas estão sofrendo, pessoas que já estão até a ponto de cometer uma besteira contra a sua própria vida. E talvez eu esteja falando com você agora, meu amigo, que já está aí a ponto de querer cometer o mal contra si mesmo. Não está amarrado isso. Não faça isso não. É hora do Senhor se levantar e buscar até um auxílio através da palavra da nossa igreja, para que Deus possa te fortalecer e você possa vencer essa angústia que está tomando conta do Senhor, esta vontade de tirar a sua própria vida. Não, Deus não tem morte para ninguém, Deus tem a vida. A senhora que está aí meio que desunida em meio à família, a família desbaratada, está sozinha, chorando, angustiada, já chegou até a pedir a Deus a morte. Não, Deus não tem morte para a senhora não, Deus tem vida. Deus tem vida e foi por isso que o Senhor Jesus veio a este mundo, veio nos trazer a vida, veio nos trazer a abundância, veio nos trazer o caminho que nos conduz a Deus, que é a própria palavra do Senhor nosso Deus. Então, não cometa nenhum tipo de mal contra você mesmo. Pelo contrário, você deve fazer o bem. E este bem maior que você faz em favor da sua vida e daqueles que são seus é buscar o nosso Deus, para que Deus possa te abençoar. Por isso, eu desde já convido você a participar de uma de nossas reuniões e de comparecer aqui na nossa sede estadual. O nosso endereço é bem fácil, bem descomplicado. Nós temos ali homens de Deus preparados, ungidos por Deus,
para lhe atender, para orar por você, para clamar em favor da sua família. A nossa igreja fica aberta todos os dias, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã, a nossa igreja fica aberta, aliás, de domingo a domingo, né? Das 8 horas da manhã já está aberta, e nós ficamos com a igreja aberta até umas 9 horas da noite, no dia que nós temos reuniões, até mais, até as 22 horas. Agora, no dia que não tem reunião, nós ficamos com a igreja aberta ali até umas 7 horas da noite, umas 6, 7 horas da noite, aguardando as pessoas para que possamos atendê-las. Inclusive, esses dias mesmo, o pastor estava na igreja, na terça-feira que passou, e um casal ali me procurou, estava passando pela frente da igreja pedindo oração, e nós ali fizemos a oração em favor deles, e Deus abençoou grandiosamente a vida deles, de maneira que estão lá congregando conosco, firmes e fortes na presença do nosso Deus. Então tome nota aí do nosso endereço, Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro Farol, em frente ao quartel do Exército. Nós aguardamos a sua presença. Quais são os dias, pastor, de reunião aí na igreja? Olha, segunda-feira, reunião pela prosperidade, às 9, às 14, como também às 19 horas e 30 minutos. Na quarta-feira, os mesmos horários, às 9, às 14, às 19h30. Quarta-feira, Sagrada Família. É aquele dia que nós oramos e lutamos por este bem maior que Deus tem nos dado, que é a família. A família é uma dádiva de Deus. E se a sua família tem sido atacada, afrontada, atingida por qualquer mal, vamos unir a nossa fé e vamos lutar pela sua família, pela sua casa. Sexta-feira, oração forte, quebra de maldição. Eu convido a todos para estar conosco, principalmente você que diz assim: pastor, eu sou vítima de um trabalho de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, um olho grande, uma inveja. Olha, esteja conosco na sexta-feira, às 9, às 14, às 19 horas e 30 minutos, quebrando toda e qualquer maldição. Como no sábado, olha, meus amigos jovens, não percam, hein? Todos os sábados, às 15 horas, grupo de jovens, está uma bênção para a glória de Deus. E domingo agora é o dia maior da igreja, comendo do pão, bebendo da água. Daqui a pouquinho nós vamos soltar aí aquela chamada do missionário, convidando o povo para comer do pão e beber da água. Como também no domingo agora nós estaremos entregando para as pessoas uma carta de afronta, para que você, ao receber esta carta, possa escrever ali de que maneira o inimigo tem te afrontado. E ao escrever nesta carta, você colocará no altar de Deus e pode ter a certeza que Deus vai te libertar, te livrar. Deus vai abençoar você e te dar a vitória contra toda e qualquer afronta que tem vindo contra você e a sua família. Vamos de louvor, vamos de adoração agora. Daqui a pouquinho o pastor volta em o nome de Jesus. Quem é o homem que teve o poder de andar? Glória a Deus, que louvor abençoado aí, olha só que bênção do nosso Deus, que louvor bonito. E esse louvor é para você que estava aí talvez caído, prostrado, para baixo, para você se levantar, se erguer, porque é de pé que Deus quer que você esteja, para que você juntamente com Ele possa obter a vitória. E falando em vitórias, vamos agora ver um trecho aí do nosso aniversário, do aniversário da nossa igreja. Vamos ver um trecho aí do povo ali louvando, adorando a Deus, glorificando o Senhor. Olha aí, pessoas que depois testemunharam milagres de Deus na sua vida. Olha a multidão, pessoas de todas as partes, até porque para aqueles que querem buscar a Deus, uma distância, né? A pessoa não mede esforços, ela vem de perto, de longe, para tomar posse da bênção. Deus tem feito um milagre acontecer. Olha só essas imagens que você vai assistir agora. Coloca para a gente essas imagens, vamos assistir uma parte do aniversário da nossa igreja e eu já volto em o nome de Jesus.
mas que o presente, meu Pai, todas essas pessoas venham receber do Senhor a bênção que ela deseja, que ela almeja. Pai, não te detenhas em agir, não te detenhas em operar, mas mova céus e terra para abençoar os teus filhos, e não permita, meu Deus, que nenhuma dessas pessoas elas saiam da tua casa do mesmo jeito que aquelas chegaram, não, mas fortalecidas, avivadas, restauradas, transformadas, cheias do teu Espírito para a tua glória. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, a unção de Deus está aqui no nosso meio. Ele já está operando, igreja. Ele já está curando, libertando, porque aonde o Senhor se faz presente, sinais, prodígios, maravilhas acontecem. Oh, e creia que Ele está operando agora. Ele está agindo em o nome de Jesus. Vai glorificando, vai exaltando, vai bendizendo ao Senhor e dizendo: eis-me aqui, ó Deus, para buscar do teu poder, para buscar da tua presença. Aleluias. Ore anda lava lava las, ore canta lava lava las, ore anda lá. Enche, enche, enche esse lugar. Assopra o Espírito de Deus sobre os quatro cantos desta igreja. Assopra, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Ore anda lava las, ore balaia. Levante suas mãos para os céus e diga: Senhor Deus, eis-me aqui para receber do Senhor a minha bênção, o meu milagre, em o nome do Senhor Jesus. Digo amém. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus, bem forte, igreja. Deus nos deu condições que nós conseguimos dar um pouco mais de conforto para eles, e ao mesmo tempo fazer com que eles descansassem, vendo a gente dizer o seguinte, que o prazer deles era ver a gente fazendo obra de Deus. Meu pai chamava pastor de ladrão, irmãos. Minha mãe chegou para ele e falou: diz que teu filho agora é ladrão? Ele disse: não. Ele disse: não, em todas as regras há exceções. E antes de ele partir, sabe o que é que me conforta? Que minha mãe foi para o hospital e quando ela partiu, louvando a Deus, dizendo assim: meu pai, já fiz tudo, meus filhos estão à bênção. Se o senhor quiser me levar agora, me leve em paz. Estou na bênção de Deus. Quando ela entrou na sala do médico, 5 minutos depois, o médico voltou e disse: sua mãe não resistiu, ela partiu. Mas ela partiu louvando a Deus. Meu pai, eu estava preocupado porque fumava. Deus abençoou, se libertou. Estava naquela seita, não seita, pregando para ele. Antes de morrer, eu fui perguntar para um amigo meu de infância. Brigava muito com esse amigo meu. A gente brigava muito de infância no mundo lá fora, jogávamos bola juntos. Bati muitas das vezes, apanhei dele. Hoje ele se converteu. Como diz, há irmãos que é mais chegado do que parente. Trabalha lá no hospital da Bahia, onde minha mãe e meus pais ficaram. Um homem de Deus, um jovem homem de Deus. Eu liguei para ele e falei assim: irmão, eu queria te agradecer por tudo que você fez para o meu pai e toda a minha família, porque tinha dias que eles iam visitar e não podia entrar, e o Senhor permitiu que eles entrassem para poder acompanhar os meus pais. E eu disse assim: obrigado, irmão. Agora deixa eu te perguntar, e o meu pai antes de partir? Irmãos, quando ele falou aquilo, tirou o peso das minhas costas. Ele disse assim: Gel, fica tranquilo, servo de Deus. Um dia antes teu pai partir, eu fiz um apelo aqui com outro irmão aqui. Teu pai aceitou a Jesus, se converteu, e ele disse: teu pai está salvo. Meu pai está com Cristo, para a glória de Deus.
Glória a Deus, você assistiu aí? Viu que festa bonita e abençoada? E como eu falei, o aniversário foi da igreja, mas quem recebeu o presente aí foi o povo de Deus, foram as pessoas que ali estiveram conosco. Foi o povo de Deus que foi presenteado através dos milagres que Deus fez e realizou na sua vida para a glória do nosso Deus. É bonito, né? Ver Deus operando, como diz o nosso missionário R.R. Soares, Jesus é lindo. E realmente, olha que coisa bonita, né? Pessoas que chegaram ali tendo dificuldade para andar, chegaram mancando e saíram ali correndo, curadas. Pessoas que chegaram ali doentes, enfermas. Inclusive, teve até na oração um momento que Deus tocou no coração do pastor para orar por pessoas que estavam com nódulos e caroços. E quando foi hoje, o pastor recebeu a ligação de um pai contente da vida, uma mensagem no WhatsApp, um pai contente da vida, muito alegre, porque o pai disse que o filho dele estava no culto e esperou chegar em casa para poder examinar direitinho e ver se realmente o caroço havia desaparecido. E foi constatado não apenas pelos pais, como pela medicina, que chegaram a reconhecer e disseram que o caroço que havia na criança, no filho desse nosso irmão, desapareceu, sumiu para a glória do nosso Deus. E louvado seja Deus. Deus faz muito mais do que pensamos e muito mais do que pedimos. Falando nisso, vamos agora ver essa chamada do missionário. E olha que convite todo especial do missionário, convidando a você a estar conosco neste domingo para comer do pão e beber da água do fortalecimento. E quando nós retornarmos, após esta chamada, já retornaremos com a palavra do nosso Deus. Setembro, o grande mês das maravilhas de Deus. Um grande propósito na mesma fé do missionário R.R. Soares. E eu já senti de Deus e vou fazer no mês de setembro, vou tratar todos vocês a pão e água. E eu quero dar para você vai fazer uma campanha comigo com um copinho d'água na sua casa e um pedaço de pão. A Bíblia diz: eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Então, meu irmão, é tratamento sério e beber com fé. Venha estar conosco a cada domingo para receber esta grande bênção através do pão e da água, que trará a todos a cura de todas as enfermidades que está em vosso meio. Domingo, às 8 horas da manhã, às 14 horas e às 18 horas e 30 minutos. Avenida Fernandes Lima, 1733, bairro Farol, sede estadual Maceió, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Glória a Deus, voltamos. Olha aí, não tem como ficar de fora depois de um convite como esse do nosso missionário R.R. Soares, convidando a você para estar conosco e comer do pão, beber da água do fortalecimento em o nome de Jesus. Mas vamos agora entrar na palavra. Nós vamos dar continuidade a uma mensagem que o pastor começou a pregar semana passada, falando sobre a trajetória do povo de Israel à Terra Prometida. Segundo alguns historiadores, e pessoas que chegam a comentar e dizerem, estudiosos, que aquela trajetória daquele povo até a Terra Prometida, saindo eles do Egito, alguns dizem que duraria em torno de 10 a 11 dias em linha reta. Outros comentam que 40 dias. E pelo que diz a palavra, que Deus acrescentou, devido à murmuração daquele povo, 1 ano para cada dia em que eles rodearam ali a própria terra prometida naquele deserto, e por isso ficaram no deserto 40 anos. Olha que coisa, terrível. Uma trajetória que poderia ter sido feita em 11 dias ou 40 dias, mas que levou o povo a ficar ali 40 anos. E por quê, pastor? Porque Deus estava ali buscando que cuidar daquele povo, e também Deus estava tratando daquele povo para que aquele povo, ao entrar na terra prometida, não entrasse de qualquer maneira. Mas infelizmente, como nós vamos ver aqui na palavra, muitos deles, ou a maior parte daquele povo, praticamente 3 milhões de pessoas, a maior parte foram reprovados pelo nosso Deus.
Mas por quê, pastor? Porque estando eles no deserto, aonde eles estavam sendo que provados por Deus, infelizmente, a maior parte deles foram reprovados. Primeiro, por quê? Porque eles olharam o deserto como um grande obstáculo e não olharam o tamanho do Deus que eles estavam aqui servindo. E isso é importante para nós. Eu sei que lutas nós enfrentamos e enfrentaremos, mas sempre mostre para o seu problema que o Deus que você serve, ele é maior. E nunca diga para o seu problema que ele é grande, como se o seu problema fosse maior do que o Deus que você serve. Tem pessoas que têm como hábito ficar enaltecendo os seus problemas e muitas das vezes fica ali que, vamos dizer, menosprezando ou diminuindo o nosso Deus, a sua grandeza e o seu poder. Não. Mostre para o seu problema quão grande é o seu Deus em o nome de Jesus. E aí aqui no livro de Deuteronômio, abre a sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 1, no versículo de número 19, foi aonde nós começamos, quando eles foram subindo em direção à terra prometida. O Moisés achou melhor enviar pessoas ali, 12 espias, para espiar aquela terra. Mas aí olha o que é que diz a palavra, no versículo de número 20, diz assim, ó, então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe e possui-a, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas, nem te assusteis. Aí ele diz assim, ó, então todos vós vos chegardes a mim e dissestes, mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos dê resposta, por que caminho devemos subir a ela, e a cidade e as cidades devemos ir, e a que cidades devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que vós tomei 12 homens de cada tribo e foram e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram a terra. Então observe que Deus pediu para que eles subissem. Eles acharam melhor enviar pessoas para que espiassem primeiro a terra. A Bíblia faz questão de dizer que aquilo pareceu bem aos olhos do nosso Deus, mas não era bem, vamos dizer assim, o que Deus queria que eles fizessem. Eles que optaram por escolher ali 10, 12 homens e subir a terra prometida e olhar aquela terra e procurar ver por qual caminho eles deveriam ir. Mas não era bem o que Deus havia falado para eles. E uma coisa que nos chama a atenção, nem tudo o que parece é verdade. E nós não temos que fazer aquilo que parece ser bem. Não, temos que fazer aquilo que é bem, fazer aquilo que é correto, fazer aquilo que Deus quer que façamos. Esta questão aí de achismo, ou que parece, tem um cuidado, porque nós não achamos nada, tudo nós conquistamos com esforço e dedicação, e na questão da pessoa ficar não apenas no achismo, mas na aparência, a aparência engana, e você tem que ter um cuidado com isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse versículo de número 24, que diz assim, ó, e foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta, e disseram, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandamento do Senhor vosso Deus. Então olha o que diz a palavra, que eles acharam melhor enviar pessoas. Aquele ato deles consistiu em um ato de rebeldia, porque Deus havia mandado eles subirem, e eles não quiseram que subir e possuir aquela terra. Quando Deus falar comigo e com você, através da sua palavra, entenda isso. Até o próprio missionário é que nos dá esse exemplo, ele diz o seguinte, quando Deus fala algo conosco, nós não temos que questionar, nem querer usarmos de subterfúgio, ou talvez queremos barganhar com o nosso Deus, ou usarmos o nosso achismo. Ah, Senhor, mas eu acho que deve ser assim ou assado. Nada disso. Quando Deus fala,
e ele fala através da palavra, o missionário diz o seguinte, que nós temos que bater continência ao que Deus fala e o quanto mais rápido obedecermos. E digo para você que talvez por falta de obedecer a voz e a palavra de Deus, é que muitas pessoas ainda hoje têm sofrido e estão padecendo, como a própria humanidade, que tem desprezado, porque assim como Deus falou no passado, tem falado nos dias de hoje, mas tem desprezado o que, pastor? A voz de Deus, tem desprezado a palavra do Senhor, e há muitos que têm deixado de ouvir a própria voz da palavra de Deus para ouvir o que a multidão e as pessoas no mundo aí fora estão dizendo. Eu costumo até dizer que há um ditado que as pessoas gostam de citá-lo muito no mundo aí fora e dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Nada disso. A voz de Deus é a sua palavra. A voz do povo é a voz do povo. E entre a voz do povo e a voz de Deus, nós temos que ficar com o que diz a palavra de Deus. E se assim nós fizermos, pastor Davidson, com certeza o obedecer a Deus, em ouvir a voz dele e obedecer, é melhor do que sacrificar. É verdade, pastor Jean, muitas são as pessoas que têm tido dificuldade de ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus, porque exatamente no simples fato, simples, né, para nós que sabemos que é assim que funciona, nós não podemos inverter a ordem dada pelo Senhor nosso Deus. Ele deu a palavra, agora nós temos em nome de Jesus que pegar essa palavra de posse daquela revelação, aquela palavra, como diz o nosso missionário R.R. Soares, que salta aos nossos olhos e obedecer, colocar essa palavra em prática, porque se formos realmente praticantes da palavra, obedientes àquilo que o Senhor nosso Deus está falando, em o nome de Jesus, vai dar tudo certo, as coisas vão fluir na sua vida, os milagres que você precisa, eles vão acontecer, às vezes de forma tão natural que você vai se assustar, mas é só você obedecendo a palavra, a voz de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é a palavra, Jesus é a palavra, é a revelação do Pai para nós, e através disso, você em nome de Jesus vai entrar na terra prometida, você vai alcançar as promessas, você em nome de Jesus vai vencer os obstáculos, porque os obstáculos, eles sempre existiram e sempre irão existir. Você vai enfrentar os gigantes, vai vencer os gigantes, ou seja, qualquer situação, qualquer inimigo que porventura esteja diante de você, você em nome de Jesus vai vencer. Como Deus falou para Josué, ninguém subsistirá diante de você. Deus vai ser com você, basta você ouvir, basta você obedecer, em nome de Jesus. Com certeza, e a bênção virá sobre a sua vida, né? A própria palavra de Deus diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem pessoas se sacrificando e fazendo coisas absurdas para receber uma bênção e estão aí desiludidas, decepcionadas, frustradas, porque não receberam nada, foram iludidas por pessoas que trouxeram para ela um entendimento completamente errado, enquanto ela deveria obedecer apenas a palavra de Deus. E lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e diante, ali a Bíblia nos mostra os benefícios que nós recebemos quando ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Então para de ouvir o que as pessoas dizem, o que as pessoas falam, e se coloque em ouvir e obedecer, claro, de imediato, a palavra do Senhor nosso Deus, para que a bênção do Senhor, ela venha sobre a sua vida, ela te alcance, e você possa ser que aí abençoada por Deus e mostrar a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve o Senhor, o nosso Deus. Infelizmente, a humanidade tem rejeitado a palavra do Senhor, tem deixado de ouvir a voz do Senhor, e digo para você que por muitos não ouvirem a palavra de Deus, estão que perecendo nas mãos do inimigo,
nas mãos, às vezes com a vida nas mãos dos homens, às vezes endividado, às vezes doente, enfermo, sofrendo, padecendo. Por quê? Porque ainda não atentou para ouvir e obedecer a voz do nosso Deus. Deus falou com aquele povo, falou com Moisés, era para o Moisés bater continência e obedecer. Mas o Moisés achou por melhor enviar 12 espias. E a Bíblia está dizendo aqui que aquele ato perante o nosso Deus foi considerado como um ato de rebeldia na questão, pelo que diz aqui Deuteronômio, que era para eles terem subido, e eles não subiram. Eles foram rebeldes, como há muitas pessoas que têm desobedecido a palavra de Deus. E como diz um ditado, que o alfabeto do cristão não é ABC não, o alfabeto do cristão é obedecer. E pastor Valmir, o obedecer, pode ter a certeza que será melhor do que o sacrificar. Com certeza, pastor Jean, o obedecer é melhor. E infelizmente a gente tem visto muita gente que está aí a sacrificar e não vão chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que o obedecer. Então, quando nós passamos a obedecer a palavra de Deus, você tem como vencer. Talvez você está agora nos assistindo, quantos sacrifícios você já fez, quantas coisas, você já fez, de repente se tornando até uma pessoa religiosa. Mas mudou o que a sua vida? Transformou o que a sua vida? Agora passe a obedecer aquilo que o Senhor Deus está falando com você, aquilo que a palavra coloca diante de você. Na hora em que você atentar, não, eu vou obedecer, eu vou fazer aquilo que Deus está mandando, eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai vencer toda e qualquer situação. Não importa a luta, não importa o problema que você está passando, não importa a dificuldade, por maior que seja a sua luta, na hora, nesse momento, você se colocar diante de Deus. Deus, eu vou estar aqui, Senhor, a ouvir a tua voz. Eu vou colocar no meu coração, atentar para ela, e pastor Jean, certamente o milagre há de acontecer. Vai acontecer sim, porque o segredo é obedecer ao nosso Deus. A obediência leva o homem ou conduz o homem à vitória. Olha o que é que o próprio Deus aqui, ele falou aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 7, versículo 23, diz assim, ó: mas isto lhes ordenei, dizendo, olha o que Deus ordenou através do profeta ao seu povo: dai ouvidos à minha voz. Então deixe de ouvir muitas vozes que têm falado com você e ouça ou dê ouvido apenas à voz de Deus. E eu serei o vosso Deus, se você ouvir e obedecer à voz dele, ó. E vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Então, se você ouvir a voz de Deus e obedecê-la, tudo vai bem, digo para você, de bem para melhor. E não como muitas pessoas que estão indo de mal para pior. Por quê? Porque estão rejeitando a palavra do Senhor nosso Deus. Deus fala, ela entende que é com ela e às vezes não atenta para a palavra do nosso Deus. E digo para você, não existe hoje uma melhor maneira de Deus falar conosco a não ser através da sua palavra. Não existe uma melhor maneira a não ser através da palavra de Deus. E temos que parar de ficar ouvindo esses contos e contos de fada, esses contos, esses negócios de tantas revelações e tanta profetada e tantas coisas em que outras pessoas, sendo avisadas por Deus, venham falar com você e você fica só apenas dependendo do que as pessoas vêm dizer, de um profeta, de um pregador coach, que dá aquelas mensagens e gosta muito daquelas mensagens para levantar a autoestima da pessoa, mas que muitas das vezes é boa para a mente, em que para a mente a pessoa fica até alegre momentaneamente, mas depois ela se encontra vazia, triste. E digo mais, há muitas pessoas que estão aí depressivas, muitas pessoas que estão aí oprimidas por obras malignas, pessoas que estão chegando até a manifestar dentro de casa, demônio atormentando, acabando com a família, doenças, enfermidades, com demônios levando pessoas ao vício, às drogas, à criminalidade. E você vai ficar aí ouvindo essas mensagens que são boas para a mente, mas que não trazem resultado nenhum. Não. Você tem que vir se alimentar da palavra de Deus, para Deus abençoar você, para fazer o milagre acontecer. Não pode ser aquele negócio apenas que mexe com o seu emocional, com o seu sentimento, depois para nada mais serve.
Não, não, não. Tem que ser algo que ele fortalece, que faz com que você esteja edificado, arraigado, solidificado na palavra de Deus, como diz lá a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 6, versículo 38. Aliás, perdão, Lucas 6,38, isso mesmo. É 6,46. Lucas 6,46. Diz que aquele que ouve a palavra e a pratica, ele diz, vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que ouve a minha palavra e pratica, será aquele que edificou a casa sobre a rocha, arrojando-se contra ele, né? A tempestade, arrojando-se contra ele ali, a tempestade, ou o vento forte, ou a enxurrada, a Bíblia diz que aquela casa permanecerá de pé, porque aquela casa está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, né, e deixa se levar por esse tipo de coisa, que mexe com o sentimento, mas que não fortalece, que não edifica, que não leva a pessoa a viver solidificada na palavra, a Bíblia diz que vai arrojar-se contra ela a enchente, né, o mar, a fúria do mar, ou outros males, e a queda daquela casa será grande e a ruína também. Porque há muitas pessoas que estão só apenas buscando aquilo que é bom para a mente, mas não estão buscando aquilo que fortalece o coração e que leva você a estar edificada naquilo que é de maior importância, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Então ele está dizendo aqui que Deus falou e o povo ouviu. Deus se tornou Deus daquele povo e abençoou. Mas se você optar por não ouvir a voz de Deus ou por não obedecê-la, olha o que diz o versículo 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Se você obedecer, tudo vai bem, e de bem para melhor. Agora olha o versículo 24. Mas não ouviram, nem se inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Então olha o que Deus está dizendo, que por muitos não obedecerem a palavra dele e não atentarem para a palavra de Deus, andaram para trás. E eu pergunto a você, até quando você vai ficar vivendo desta maneira, andando para trás? De maneira que você diz, pastor, eu dou 2 passos para frente e a maré, ou 10 passos para trás. Eu dou, é como se estivesse nadando, né, contra a maré. Você dá 10 braçadas para frente, daqui a pouco você para, a maré te joga 20 braçadas para trás. E você, a cada dia que poderia estar indo avante, vencendo, prosperando, progredindo, está, desculpa a expressão, mas é verdade, crescendo, igual rabo de cavalo, crescendo para baixo. Está vendo aí a empresa falindo, a vida financeira destruída, comunhão familiar desbaratada, família um de um lado, outro do outro. Está vendo talvez os filhos se perdendo na criminalidade, na prostituição. Está vendo aí seu casamento indo por água abaixo. Não é isso que Deus quer para você. Mas é importante que você dê ouvidos e obedeça a palavra do Senhor nosso Deus. Porque, pastor Davidson, se a pessoa obedecer à voz da palavra de Deus, essa mesma palavra tem um poder de restaurar toda e qualquer estrutura, situação que esta pessoa ela esteja vivendo. Não existe problema que não tenha solução, pastor Jean. Não existe adversidade, não existe luta. Se você obedecer, as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te alcançarão. Veja, você vai ser bendito no campo, na cidade, ao entrar, ao sair, o fruto da maçadeira, o fruto do ventre. Olha, vai ser bendita as tuas plantações, o trabalho das tuas mãos, ou seja, qualquer área que você esteja hoje enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, você, em nome de Jesus, vai ver que o poder de Deus vai entrar em ação e, em o nome de Jesus, vai se tornar fácil você sair
desse marasmo, dessa luta, né, dessa situação complicada que talvez hoje você se encontra, financeiramente falando, talvez emocionalmente falando, espiritualmente falando. Você diz: pastor, eu sou aquela pessoa que ando meio perturbada, ouço vozes, vejo vultos, é uma complicação na minha mente, eu penso besteira. Olha, se você obedecer à voz de Deus, a voz de Deus é clara, é objetiva. A voz de Deus é que você saia de sua casa, por exemplo, e compareça em nome de Jesus em uma de nossas reuniões. A voz de Deus é para que você, em nome de Cristo, se levante, não aceite ficar prostrado, pois eu tenho certeza, se você ouvir a voz de Deus, sua vida vai mudar. Vai mudar sim, porque esta palavra que tem poder de fazer o impossível se tornar possível. Então você tem que ouvi-la e obedecê-la, para que tudo te vá bem. Enquanto a pessoa não fizer isso, ela vai estar indo, como diz a palavra, andando para trás. Pior do que caranguejo, é. Muitos dizem: tem pessoas que estão andando igual a caranguejo para trás. Não, mas caranguejo ele anda para os lados. Você pode observar que ele anda para os lados. Ele corre para um lado e corre para o outro. O caranguejo, o siri, né, anda para o lado e para o outro. Tem gente que está pior do que o caranguejo. Está andando para trás mesmo, como diz aqui a palavra. Ó. Olha o que Deus diz aqui, ó. Que Deus diz. Versículo 24 de Jeremias, capítulo 6. Deus diz assim, ó. Aliás, capítulo 7 de Jeremias, versículo 24. Mas não ouviram, nem se inclinaram os ouvidos. Não andaram nos seus mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Andaram para trás, não para frente. Por quê? Andaram nos seus próprios conselhos e no propósito do seu coração malvado. Pessoas que abriram mão e deixaram de ouvir e obedecer a palavra do nosso Deus. Então estão andando para trás, estão retrocedendo, estão andando pior do que o caranguejo, que é para um lado e para o outro, e você está dando para trás. Não, Deus quer que você vá para frente, Deus quer que você prossiga em direção ao alvo, a bênção, a vitória, o milagre que Deus tem para você. Mas o segredo, pastor Valmir, para que isso aconteça e as coisas possam até que fluir na vida desta pessoa, é ouvir e obedecer a voz de Deus. Com certeza, você só vai sofrer se você quiser. Você está ouvindo, está vendo a direção que Deus está te dando. Observe que a Bíblia, como o pastor Jean bem falou aí, andaram para trás. No seu coração teimoso, tem uma tradução que diz assim, e até quando talvez você vai ficar nessa teimosia também, de estar fazendo aquilo que você está vendo que não dá certo. Observe, pare um pouco. Eu sei, meu Senhor, eu sei, minha senhora, meu irmão, meu irmãozinho, que você é uma pessoa inteligente. Então veja, você tem andado, você tem ido adiante, ou cada dia você só tem dado passo para trás? É preciso você se colocar e dizer: não, eu irei obedecer. E na hora em que você passa a obedecer, as bênçãos do Senhor Deus, meu irmão, vai te alcançar, vão vir sobre a tua vida. Você talvez está dizendo: poxa, quanto tempo eu estou aqui sofrendo, quanto tempo eu estou padecendo. Até então, na hora em que você der ouvido, não é escutar, porque, pastor Jean, ouvir é diferente de escutar. Há pessoas que de repente estão aí agora nos escutando, mas entra pelo ouvido e sai pelo outro. Agora, ouvir é a pessoa estar atenta. É aquilo que eu sempre falo. A mãe diz assim: olha, minha filha, chegue aqui às 10 da noite. A menina, pastor Jean, chega meia-noite. Ela ouviu? Não, ela escutou, tá, mãe? Tá bom. Ela só escutou. Então, infelizmente, pastor Jean, tem muita gente que está assim também. Só está a escutar. Agora, na hora em que ela der ouvido aquilo que o Espírito de Deus está revelando aqui agora, a vida dessa pessoa, pastor Jean, vai mudar completamente. É com o Senhor. Com certeza, pastor Valmir, porque uma das grandes demonstrações em que a pessoa está realmente não escutando, mas ouvindo a palavra de Deus é quando ela logo de pronto se coloca em obedecê-la, em praticar. Como exemplo que o Senhor deu,
Ela escutou porque ela não obedeceu, mas se ela desse ouvidos, ela obedeceria. Esta jovem, no caso do exemplo que o Senhor citou, ela chegaria no horário em que os pais haviam dito para ela que ela deveria chegar. E assim também tem muitas pessoas que estão até assistindo esta programação, mas que a sua atitude é que vai demonstrar se você está escutando ou se você está ouvindo. Se você estiver apenas escutando, você vai continuar nesse mesmo comodismo, nesta mesma vida que você se encontra, achando que é para viver assim, que nasceu para sofrer, para padecer. Mas se você realmente ouvir a palavra de Deus, olha, você tomará uma iniciativa, uma atitude contra esta situação. Você vai participar de uma de nossas reuniões ainda esta semana, e nessa sua obediência à palavra de Deus, Deus conduzirá você a uma vida de triunfo, a uma vida de bênçãos, de vitórias. Então, não fique de fora, não deixe de obedecer. Se você diz, pastor, para mim basta, já sacrifiquei bastante e nada resolveu. Não, pastor, não, só tenho perdido minhas coisas, a coisa tem piorado porque eu não estou obedecendo a Deus. Então vamos dar um basta nessa situação? Vamos obedecer? Pastor, eu quero obedecer. Pastor, eu quero aprender desta palavra, que se você entender bem, em apenas poucos minutos neste programa, você já aprendeu bastante acerca da palavra. Imagine quando você se assentar ali em uma das nossas poltronas ali na nossa igreja e se assentar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Imagine como é que você vai sair daí alimentado. Você vai sair dali alimentada, a senhora sairá alimentada, fortalecida. Diga uma coisa para o Senhor e para a senhora. Ao participar de uma de nossas reuniões, pode ter a certeza que você não sairá dali do mesmo jeito que a senhora ou que o senhor ali chegarem, mas sairão fortalecidos, renovados, avivados, com a bênção, o milagre sobre a sua vida, por você se colocar em obedecer a palavra de Deus. E aí você pode até estar dizendo, pastor, me diga logo aí o endereço da sua igreja, porque eu quero visitá-la, eu quero realmente aprender mais, eu tenho sede e fome de justiça da palavra do meu Deus, eu quero aprender mais, eu tenho esse interesse de crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, eu tenho esse interesse de sair dessas filosofias, dessas ideologias, e eu quero realmente viver com uma vida fundamentada na palavra. Olha, Avenida Fernandes Lima, número 1733, aqui no bairro Farol. A nossa igreja, o endereço dela é fácil e descomplicado e de fácil acesso para que você possa participar conosco de uma de nossas reuniões. Segunda-feira, a reunião da prosperidade, às 9, às 15, às 19h30. Quarta-feira, Sagrada Família, os mesmos horários. Como também a sexta-feira, oração forte, libertação, quebra de maldição. E domingo, o dia maior da nossa igreja, comendo do pão do fortalecimento e bebendo da água. Falando nisso, eu quero unir a minha fé com a fé dos meus amigos pastores para que possamos orar e clamar em seu favor. Oremos agora em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, unindo a minha fé com a fé de cada um dos teus servos que aqui se encontram e dessas pessoas que estão nos assistindo agora, nos acompanhando através desta programação, nós te pedimos, ó Deus, entre em ação com o teu poder, curando, libertando, restaurando, arrancando, meu Pai, essa sequela de um derrame, esta sequela de um acidente, de uma cirurgia, lançando por terra a síndrome do pânico, do medo, todo e qualquer mal, em que nós levantamos a nossa voz e ordenamos a todo mal que em o nome de Jesus saiam, vão embora, batem em retirada em o nome de Jesus para nunca mais voltarem. Pai, eu mando a bênção na vida do teu povo para a tua glória. Amém e glória a Deus. Amém? Olha, creia no poder de Deus, estamos chegando ao finalzinho de mais um programa. Logo após você ficará com o nosso missionário R.S. Soares no Show da Fé, que é um programa também muito abençoado para a glória de Deus. Mas eu queria, antes de terminar essa programação, mandar um forte abraço para nossa irmã Alzenira,
Alzira, né? A nossa irmã Alzira e o nosso irmão também aí, o nosso irmão Jerônimo. Deus abençoe a irmã Alzira e o irmão Jerônimo, a família também, que Deus abençoe a todos. Pastor Davidson, qual o endereço e horário do seu para que o povo possa participar e já sentiu? Pastor Jean, estamos no Jacintinho, na Avenida Cleto Campelo, 1020, em frente ao ginásio poliesportivo Arivaldo Maia, às quartas e às sextas, 6h30, 2 e 7 da noite, e aos domingos, 8 da manhã e 7 horas da noite. Você é nosso convidado todo especial. Com certeza, e ali, Pastor Valmir em Marechal. Em Marechal, quarta-feira, às 7h30 da noite, aos domingos, às 18 horas. Você é o nosso convidado todo especial. Aguardo por você e certamente o milagre há de acontecer. E comigo, Pastor Jean, aqui na Avenida Fernandes Lima, 1733, a nossa sede estadual, a nossa igreja internacional da graça de Deus. Eu aguardo a sua presença. Vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante todo esse programa. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Setembro, o grande mês das maravilhas de Deus. Um grande propósito na mesma fé do missionário R.R. Soares. E eu já senti de Deus e vou fazer no mês de setembro, vou tratar todos vocês a pão e água. E eu quero dar para você vai fazer uma campanha comigo com um copinho d'água na sua casa e um pedaço de pão. A Bíblia diz: eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Então, meu irmão, é tratamento sério e beber com fé. Venha estar conosco a cada domingo para receber esta grande bênção através do pão e da água, que trará a todos a cura de todas as enfermidades que está em vosso meio. Domingo, às 8 horas da manhã, às 14 horas e às 18h30. Avenida Fernandes Lima, 1733, bairro Farol, sede estadual Maceió, na Igreja Internacional da Graça de Deus.